Paz, queridos, tudo bem? Esse vídeo vai ser bem breve, somente para esclarecer algumas questões, alguns questionamentos, na verdade, né? Então, anotei aqui para não esquecer quais foram eles. E o primeiro diz o seguinte: quanto tempo durou as 12 tribos juntas? Isso em relação a reinado, né? Quando se constituiu reinado sobre Israel, porque anteriormente Israel era direcionado pelos juízes, né? O nosso último juiz, então, foi Samuel. Samuel era profeta, mas também era juiz. Então, aí começou o período de reinado, porque o povo de Israel começou a clamar por um rei. E então o Senhor levantou a Saul para que fosse rei sobre Israel. As 12 tribos juntas, na verdade, duraram 120 anos. Então foram 3 reis que reinaram não é a expressão adequada, que reinaram sobre as 12 tribos juntas. 40 anos Saul, 40 anos Davi e 40 anos Salomão, certo? Então esse foi o primeiro questionamento e essa é a resposta. Então, 120 anos que as tribos ficaram unificadas, que Israel era uma só, que não havia divisão de Reino do Sul ou Reino do Norte. Que a propósito, outra questão também foi onde que a gente encontra Reino do Sul ou Reino do Norte na Bíblia. Você não vai encontrar, certo? Você não vai encontrar a expressão Reino do Sul ou Reino do Norte. Então você vai encontrar casa de Israel e casa de Judá. A casa de Judá corresponde ao Reino do Sul e a casa de Israel corresponde ao Reino do Norte. Outra pergunta também foi: o que houve com o segundo templo, né? O que foi que aconteceu com esse segundo templo, ou o templo que foi reconstruído? A gente viu no outro vídeo que o templo de Salomão foi destruído e aí foi reconstruído um novo templo, sob a reconstrução teve, digamos assim, a liderança de Zorobabel e foi reconstruído esse segundo templo. Esse segundo templo, posteriormente, ele foi ampliado pelos romanos, certo? Foi construído vários pátios nele, pátios para os gentios, por exemplo, que não tinha antes, que não podia ser junto com os judeus, pátio para as mulheres, ele foi bastante ampliado. Por quê? De maneira alguma ele voltou a ser igual ao templo de Salomão. O templo de Salomão era exorbitante, extraordinário. Então esse segundo templo que foi reconstruído sob a liderança de Zorobabel foi um templo